Boa noite, irmãos, graça e paz. A gente está encerrando hoje, né, Cezinha? A série das parábolas de Jesus. E, coincidentemente, eu participei no início com a parábola das 10 virgens e agora, no encerramento, com a outra parábola também escatológica, né? Então, queria convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, para a leitura da parábola da rede. Mateus 13, 47. Se você até quiser ficar depois com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai discorrer aqui dentro de todo o capítulo 13, que faz parte do contexto dessa parábola. Diz assim o texto: o reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Interessante que Jesus ele usa os elementos da vida cotidiana dos seus discípulos para trazer os ensinamentos a respeito ali dos princípios do reino de Deus. E parte dos seus discípulos eram pescadores, e ele usa então essa parábola da rede, que arrasta os peixes ali, e compara isso como um princípio do reino. Mas é interessante a gente perceber que muita gente prega em cima desse texto, falando de uma convivência obrigatória entre pessoas que são crentes sinceros, fiéis a Deus, e aqueles que estão ali só de aparência. Como se a rede fosse a igreja, as instituições que acolhem as pessoas que vão servir a Cristo, e dentro daquela rede tem os bons peixes e os peixes ruins. Mas, na verdade, não é disso que trata o texto. O texto não fala sobre a convivência entre o bem e o mal. Mas a parábola aponta para uma separação definitiva que haverá no final dos tempos entre o bem e o mal. Ou melhor dizendo, entre a justiça e a maldade. Prestem bem atenção, o texto ele não fala que assim será no final dos tempos, assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dos bons. Não. Fala que separarão os maus dentre os justos. Aqui não está falando de bem e mal, em relação ao que é colhido ali, naquela rede. Como se os maus fossem perversos, ruins, aqueles que não conhecem a Deus, e os bons, os bonzinhos, a igreja. Na verdade, nenhum de nós é bonzinho. Como já foi falado aqui essa noite, nenhum de nós merecíamos aquilo que Jesus fez por nós. Não há entre nós os bons, mas há os justos. Ou melhor ainda, os que foram justificados por Deus. E a eles não é imputado pecado. Então, essa separação, ela vai acontecer, mas no fim dos tempos. Se a gente olhar o contexto todo do capítulo 13, ele começa falando sobre a parábola do semeador. Depois fala, Jesus dá a explicação da parábola. Depois fala uma outra parábola interessante, que tem o mesmo sentido da parábola da rede, que é a parábola do joio e do trigo, que fala que ambos ali vão crescer juntos. E aí, mas quem foi que semeou, então, esse joio aqui, no meio do trigo? O Senhor quer que a gente vá lá e arranque
o joio? Não. Deixa crescer junto, porque arrancando o joio pode arrancar também o trigo junto. Eles são muito semelhantes. Agora espera. E aí fala que no final dos tempos, então, essa separação também vai ser feita. Quando Jesus dá a explicação da parábola do joio e do trigo, ele fala aqui, no capítulo 13, verso 37, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. Então, esse joio e trigo não é dentre aqueles que fazem parte da igreja. Aqui está falando que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O diabo é o semeador, o inimigo que semeou é o diabo, né, o semeador do joio, e a ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Então, vejam bem, queridos, a primeira coisa que a gente tem que aprender com esse texto é que a separação será feita pelos anjos. Eles vão recolher e separar os escolhidos dos 4 cantos da terra. Deus, ele é o grande pescador que lança a sua rede de amor sobre toda a humanidade. A gente não pode simplesmente reduzir a interpretação dessas parábolas à vida cotidiana da igreja. A gente tem que ampliar. O campo é o mundo. Essas parábolas, ela fala da consumação dos séculos. Então, a gente tem 3 lições a aprender nesse contexto de todo o capítulo 13, mas especialmente esse primeiro é referente a essa parábola da rede e do joio e trigo. Nós precisamos entender que não cabe a nós sermos juízes. Não cabe a nós identificar quem são os justos e quem são os maus. Só Deus conhece o coração de cada um. E às vezes a gente julga pela aparência, pelo comportamento, por uma atitude, por um traço peculiar da vida da pessoa. E a gente faz a nossa própria justiça. Mas nós precisamos entender que só Deus conhece quem é trigo, quem é joio. A igreja, ela está no mundo. A igreja ainda não foi arrebatada, então é possível sim que dentro da igreja, instituição, também tenha joio e trigo. Mas a parábola não se refere à igreja, se refere ao mundo de uma forma geral. É possível que dentro da igreja tenham salvos e não salvos. É possível que dentro da igreja tenham pessoas que se relacionam verdadeiramente com Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e pessoas que estão simplesmente em um rito religioso, ou por influência de amizades, ou por uma questão de tradição familiar, fazendo parte ali. Mas a gente tem que entender que isso é o mundo, porque a igreja verdadeira do Senhor, ela é invisível. A gente não consegue contabilizar quantos membros tem, quem é que são. Só Ele conhece a sua igreja. Só Jesus, o dono da igreja, sabe exatamente quem é igreja. Então a questão aqui não é ir a uma igreja, é ser igreja. E é importante que a gente entenda isso e que se aproprie disso, porque como outras parábolas aqui apresentam, a parábola do fermento. A parábola do fermento fala que o reino de Deus é semelhante a um fermento de uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo fosse levedado. Então, os verdadeiros filhos do reino, eles crescem, eles fazem diferença, mas eles não aparecem ao ponto de ser identificado por nós. Olha ali. Quem olha para uma massa e fala assim, olha, o fermento está ali. Não, onde que está? Está ali, está na mistura, mas exatamente onde que está o trigo e onde que está o fermento? Está tão misturado que você não consegue identificar, você só vê o resultado do que aquele fermento provoca na massa.
O reino de Deus é a mesma coisa, é algo invisível. A verdadeira igreja do Senhor, ela não pode ser identificada, contabilizada, apontada, identificada por nós. Mas a gente vê o progresso, o resultado dela. A gente vê os frutos que ela dá. A gente vê esse reino crescendo dentro dessa mistura louca que é a igreja que está dentro do mundo. A gente não consegue identificar. Às vezes a gente pensa assim, uma pessoa se afasta da igreja, a pessoa apostatou da fé, desviou, ou está em uma fraqueza, em uma vida errada, aí a gente fala, não, então essa pessoa, alguns até chegam a julgar, será? Perdeu a salvação? Não nos cabe. Essa identificação só o dono daquele coração pode fazer. Nenhum de nós tem essa capacidade ou essa habilidade. E eu quero ilustrar isso com o exemplo de 2 personagens bíblicos muito conhecidos. 2 reis de Israel. O primeiro deles é o rei Salomão. Salomão é uma pessoa que, quando a gente fala das virtudes dele, o que é que a gente lembra primeiro? Quando fala de Salomão? Sabedoria. Um homem sábio. Humilde também, porque quando ele teve aquele encontro com Deus e Deus falou que ele podia pedir o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. E aí Deus falou, já que você pediu sabedoria, não pediu riquezas, glória, fama, ele acrescentou tudo isso. Deu o pacote completo. Ele foi o rei mais próspero de Israel, um homem extremamente rico, sábio. O seu reinado teve paz, não teve guerras. Ele construiu o templo, ele viu a glória do Senhor no templo. Ele teve um pai que foi um adorador do Senhor, então ele teve toda uma referência altamente positiva. Mas a Bíblia fala que no final da vida dele, está lá em 1 Reis 11:4, que ele fez pecar a Israel. Que o coração dele foi corrompido pelas muitas esposas que ele adquiriu, princesas de várias nacionalidades, que adoravam outros deuses, e levou para dentro de Israel a idolatria. E ele não só aceitou, mas ele financiou os altares a outros deuses. Ele se corrompeu. Na sua velhice, a Bíblia fala que o coração dele se corrompeu e ele desagradou o Senhor. O coração dele já não era mais reto diante do Senhor e ele não seguiu o exemplo de Davi, o seu pai. Mas ele ficou totalmente corrompido com idolatria, com a influência das suas muitas esposas. Eram 700 mulheres e mais algumas concubinas. Ele se perdeu no prazer, na luxúria, em tudo que ele adquiriu. Ele foi perdendo paulatinamente com o tempo aquela pureza de coração dele. E se corrompeu. Vejam bem, eu aqui também não estou identificando salvação. Tá? Eu não estou querendo dizer que ele não foi salvo. Não nos cabe, como eu já falei. Eu estou querendo dizer que uma vida e uma referência reta que ele teve por muito tempo, e um homem extremamente dotado de dons, usado por Deus, na velhice ele teve o coração completamente corrompido e fez coisas que desagradaram o Senhor, entristeceram o coração de Deus. Já outro rei, que é conhecido como uma das figuras de um dos piores reis que Judá já teve, Manassés, um homem idólatra, que fez o que era mal perante o Senhor, que governou de acordo com seus próprios interesses, que levantou altares, que queimou os seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses. Um homem totalmente afastado da lei de Deus, da direção de Deus, do amor de Deus, e levou a sua vida toda assim. No entanto, no final, quando ele foi levado cativo, a história dele está lá em 2 Crônicas 33, ele foi levado cativo. Essa passagem eu quero ler para vocês.
2 Crônicas 33, 12. Diz assim: ele, angustiado, quando foi levado, em cadeias, amarrado como cativo, ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus, perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou um muro fora da cidade de Davi, no ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe. Levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, o ídolo, como também todos os altares que edificara, no monte e na casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Um homem que teve uma vida toda reprovável diante do Senhor, mas lá, quando ele foi levado cativo, ele se arrepende, ora, reconhece a Deus e tem uma transformação. Gente, aos olhos humanos, eu não sei vocês, mas eu, cheia de justiça própria, eu falo assim: não, que é isso, Deus? Está de brincadeira comigo. Perdoa esse cara aí, que fez isso tudo? E o outro lá que construiu a casa do Senhor, o magnífico templo do Senhor, que se encheu de glória. Um homem com uma sabedoria que deixou um legado para nós ali de sabedoria nos provérbios. Como assim? Não está errado esse negócio aí. Quem somos nós? Nós não somos juízes. E é importante que a gente reflita sobre isso. Sabe, eu tive também uma experiência, há um tempo atrás, eu estava meditando sobre isso. Há muitos anos atrás, eu acompanhava uma jovem casada já, casada, com filhos, mas ainda era jovem. E ela era gerente de uma agência de banco e trabalhava assim com várias empresas, gerente comercial de empresas. E um irmão que congregava junto comigo na denominação que eu estava lá na época, ele chega para ser atendido por essa gerente e fala com ela assim: como é que está seu casamento? Ela falou: está péssimo. Não, meu marido está assim, assim, assado, não sei o quê. Ele falou: meu casamento também está péssimo. Estou assim, pensando até em chutar o balde. Aqui, vamos fora do horário do comercial, de trabalho aqui, vamos sair, vamos fazer um happy hour, vamos comer, beber alguma coisa junto, trocar umas ideias, abrir o coração um para o outro. Gente, tá para dar ruim, né, esse negócio aí. Bem inadequado. E ainda sugeriu o lugar: vamos ali na Raja Grill. E aí levantou assim uma luzinha para ela, porque ela falou que já era conhecido entre o meio empresarial ali, com gerentes de banco, assessoras, secretárias executivas. Já era conhecido o Raja Grill como o lugar do happy hour, que os empresários levavam as secretárias ou mulheres assim, sabe, acessíveis, para um happy hour, deixava o carro lá, chamava um táxi de luxo, de vidro escuro, entrava e atravessava para o outro lado para um hotel. Aqueles hotéis que os casais que não querem querem ter um momento privativo vão, sabe? Então, isso era um senso comum ali já entre a galera do banco. Ela sabia quem fazia esse tipo de programa, quem... Aí, na hora que ela falou, ela desconversou assim, deixou no ar a conversa. Mas chegou e falou: você acredita que fulano de tal, que é da liderança da sua igreja lá,
fez isso, isso e isso. Gente, me subiu uma ira, um desejo de consertar a coisa toda, sabe? De dizer assim, não, peraí, não, vamos desmascarar essa situação. Como assim? Não, minha vontade era chamar a liderança, os pastores, dizer, olha aqui, fulano de tal está aqui nessa função, nesse cargo, administrando isso, isso e isso, mas a vida está toda errada. E tal, olha o convite que a pessoa fez, assim, assim, assado. E aí o sangue assim ferveu. Minha vontade era detonar a situação. Isso foi há mais de 20 anos atrás. E logo essa pessoa acabou saindo do banco, foi morar no exterior e deixa para lá. Ela não estava aqui, né, para confirmar como que eu ia, mas eu tinha vontade de fazer minha justiça e de desmascarar a situação. Vontade não me faltou, não. Beleza. Passou-se muito tempo, coincidentemente. No ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na obra do Senhor com esse irmão, que está aí na igreja até hoje, casado até hoje, servindo a Deus até hoje, e com uma vida provavelmente transformada. Porque quem sou eu para julgar o irmão? Não aconteceu nada. Imagina se eu tivesse feito, vindo à tona, chutado balde, levantado areia, talvez ele tivesse separado, talvez ele nem tivesse mais na igreja. Mas Deus tem o tempo e a forma de tratar com cada um. E, de fato, não houve um ato pecaminoso. Houve uma proposta, um convite indireto. Inadequado, mas não era tanto para eu fazer com a minha própria força do meu braço, com a minha justiça, com o meu julgamento. Sabe, às vezes a gente tira as nossas conclusões, mas as nossas conclusões elas não refletem o caráter amoroso desse Deus acolhedor, que joga a rede para todos, bons e maus. Às vezes a gente ignora o fator nova criatura. Sabe, lá em Romanos, quando fala que aqueles que estão em Cristo, eles se tornam novas criaturas, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quando é que acontece isso na nossa vida? A gente costuma identificar como quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece a graça, quando a gente faz uma oração de confissão, quando a gente decide seguir Jesus, quando a gente passa pelas águas. Mas eu acredito que o fator nova criatura é uma constante na nossa vida. Porque tem áreas na nossa vida que a gente não converteu totalmente ainda. A gente tem determinadas fraquezas, dificuldades, vulnerabilidades, limitações, mas a gente não sabe a hora que Deus chega na vida do irmão e trabalha nele o fator nova criatura em uma determinada área. Então, às vezes, um irmão propenso ao adultério é hoje um irmão fiel, que pode até conduzir outros casais na restauração de relacionamentos. Um irmão fofoqueiro, que falava de todo mundo dentro da igreja, pode ser um líder que venha a ser confiável. Sabe, as pessoas elas são transformadas e nós experimentamos isso, mas às vezes ignoramos. Ficamos com o nosso próprio nossa síndrome farisaica. Eu acho que é a melhor forma de falar. Nossa síndrome farisaica, de julgar e definir as coisas de acordo com a nossa própria conclusão. Outra lição que a gente aprende aqui na parábola da rede é que, como igreja, nós precisamos cooperar com o Senhor no lançar a rede e no puxar a rede. Isso fala do nosso papel evangelístico. Isso fala do nosso testemunho. Isso fala da proclamação do evangelho. Deus é aquele que joga a rede, mas a gente não pode só se ver como peixe, não. A gente tem que se ver também como corpo de Cristo. Jesus ele está fazendo isso hoje, lançando as redes
através da nossa vida. Então, tem muito a ver com o que a gente aprendeu aqui há 2 semanas atrás. Anunciar, aproveitar as oportunidades, pregar o evangelho, convidar, fazer apelo, orar por cura, proclamar Jesus. É essa rede de amor, era lançar a rede de amor na vida das pessoas que estão à nossa volta, no nosso relacionamento. Esse é o nosso papel. E não julgar o perfil de cada crente. Quem é digno, quem não é digno, quem merece, quem não merece, quem está apto e quem não está apto. Porque às vezes a gente joga fora pessoas preciosas por causa de uma peculiaridade, um traço do caráter, uma forma de ser, uma palavra que foi dita, pronto, aquela pessoa não serve mais para nada. Vamos jogar ela fora, porque, né, aquela pessoa é aquilo, nós rotulamos. E Deus está em constante movimento, Ele é dinâmico, o fator nova criatura está acontecendo na vida de cada um de nós aqui. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 20 anos atrás. Graças a Deus por isso. Outra coisa que nós precisamos aprender com essa parábola é a valorizar a nossa salvação. A salvação, ela passa por renúncia. Ainda aqui no capítulo 13, além da parábola da rede, da parábola do joio, da parábola do fermento que nós lemos, fala também 2 outras parábolas, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande preço, ou de grande valor. Essas 2 parábolas, elas também apontam para a mesma direção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto em um campo. Um homem, tendo achado esse tesouro, ele deixou lá escondido, onde estava, e transbordando de alegria, vendeu tudo que tinha e foi comprar aquele campo. Para ele ser o dono, o proprietário legítimo daquele tesouro. Ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele campo. A mesma coisa fala da pérola. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Sabe o que é que isso fala? Que quando os valores do reino, eles chegam na nossa vida, a gente tem que renunciar a todo o resto em prol daquilo. A nossa salvação precisa ser algo tão preciosa para a gente que nada pode competir com ela. Nada pode competir com os valores do reino. Nem a nossa satisfação pessoal, a nossa alegria temporária, os nossos prazeres, os nossos bens. Nada pode competir. Nós precisamos valorizar essa salvação a ponto de entender que tudo mais precisa ser renunciado em prol desse valor do reino que nos alcançou. Amém? Para alcançar a justiça de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa justiça própria. Para alcançar o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. Lembra que está condicionado? Se nós queremos ser perdoados, devemos também perdoar. Para ganhar, prosperar, nós precisamos dar. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Para ser reconhecido, exaltado, nós precisamos nos humilhar. É isso que a Bíblia fala. Aqueles que se humilham serão exaltados. Para ser o maior, nós precisamos servir a todos. Esses são os valores do reino. E é secreto. Não é algo que a gente anuncia, que a gente publica, que a gente identifica, que a gente fala, está ali, aquele é, aquele não é. A gente precisa aprender a lidar com essa riqueza, sabendo quem nós somos. E a única forma da gente garantir que a gente vai fazer parte desses que
que serão separados por Deus para um destino eterno e não lançados fora, é tendo um relacionamento com Ele. É vivendo de forma autêntica os princípios do reino. É vivendo isso que a gente está aprendendo aqui com Jesus, através dessas parábolas. É guardando o nosso coração para não julgar os outros. É não tentar identificar quem vai à igreja, que é crente e que não é crente de verdade. Mas ser igreja, dentro e fora dela. Ser igreja na família, ser igreja lá no mundo, ser igreja no local de trabalho, ser igreja com as pessoas que nos perseguem, ser igreja com aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, ser igreja com aqueles que nos ignoram, que são indiferentes, que menosprezam. Ser igreja, como que você pode servir? Como que você pode continuar amando? Como que você pode demonstrar na prática que você é igreja? Amém? Curva a sua cabeça, eu queria que você refletisse um pouco agora sobre a justiça própria. Tem alguém que você já julgou que não era digno de estar na igreja ou de estar numa posição de liderança? Tem alguém que você julgou que não era digno de receber perdão? Tem alguém que você já julgou que não era digno de ganhar, de ser abençoado, de receber uma oferta? Tem alguém que você já viu ser honrado e que você achou que não era digno que essa pessoa recebesse aquela honra? Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor coloque no lugar as coisas que estão fora do lugar dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe com percepção, entendimento, que nós olhemos para as pessoas com os teus olhos. Tira de nós todo sentimento farisaico de julgamento, de superioridade, de sentimento de nós, é que às vezes até, Deus, a gente usa a própria palavra para julgar os outros. Pelos frutos os conhecereis. Deus, mas o Senhor é que experimenta o fruto. O sabor do fruto é o Senhor que conhece. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos livre de sermos juízes uns dos outros e nos faça verdadeiros irmãos. Que nós possamos acolher uns aos outros nas suas vulnerabilidades, necessidades, ó Deus, fraquezas, e que nós tenhamos essa disposição de amar, de perdoar, de ofertar, de conhecer e de se tornar conhecido, para que tudo, ó Deus, em nós que não te agrada, venha cair por terra. E tudo em nós, ó Deus, que fizemos de errado, nós possamos ser como Manassés, que se arrepende e que alcança o teu favor. Não nos deixa, Senhor, ficar encostados em uma glória do passado, como Salomão ficou, e errou e desagradou o Senhor. Nós queremos coisas novas a cada dia na nossa vida. E eu peço que o Senhor alcance o coração de cada um dos irmãos que aqui está, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas, acima de tudo, no amor do Senhor e na compreensão, ó Deus, na empatia, no acolhimento uns dos outros, para que possamos expressar os laços de amor com que o Senhor quer nos unir. É o que eu te peço, Pai, essa noite, para cada um que está aqui e para quem quer que alcance, Deus, essa palavra através depois das mídias, das redes sociais, que o Senhor possa estar alcançando o coração e fazendo a tua obra que só pertence a ti, Senhor, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém.